Todos os meses, eu preciso calcular a quantidade de horas extras que eu devo para os meus funcionários. Para facilitar esta tarefa, criarei uma planilha de controle de ponto, destacando o total de horas extras excedentes. Fórmulas são equações que executam cálculos sobre os valores na planilha. Uma fórmula é iniciada com o sinal de igual. Mesmo que ele não seja inserido, se o Excel reconhecer o conteúdo digitado como uma fórmula, ele insere automaticamente. Então, se quisermos, por exemplo, uma fórmula que calcule a soma entre as células B1 e B2, digitamos igual B1, o sinal de mais, e B2. Já as funções têm as mais variadas utilidades. Ao selecionar a opção Funções no menu Inserir, podemos ver que elas são agrupadas em diferentes categorias, de acordo com sua utilidade. Existem funções para a manipulação de datas, busca de informações, cálculos e muitas outras aplicações, que veremos melhor quando usarmos na prática. Então, vamos começar. Para criar nossa folha de ponto, criaremos uma nova planilha na mesma pasta de trabalho que tem a relação dos funcionários. O primeiro passo é identificar quem é o funcionário. Na primeira linha, digite funcionário. Para calcular o valor de horas extras, devemos saber quanto cada um ganha por hora trabalhada. Embaixo de funcionário, digite valor/hora. Supondo que o funcionário Márcio Neves receba um salário de R$ 750, trabalhe 40 horas por semana, que totalizam 160 horas por mês, o valor por hora dele será de 750 dividido por 160, que é a quantidade de horas trabalhadas em um mês. Então, vamos criar a fórmula que fará este cálculo. Na célula depois de valor/hora, digite igual a 750 dividido por 160. Agora, vamos definir o conteúdo de cada coluna, para formatá-la adequadamente. Primeiro, digite os nomes das colunas. Serão data, dia, entrada, saída para almoço, retorno do almoço, saída, horas trabalhadas, horas extras e valor extra. As colunas data e dia inicialmente devem ter células do tipo data. Entrada, saída para almoço, retorno do almoço, saída e horas trabalhadas serão do tipo hora. Valor extra deve ser do tipo moeda, com 2 casas decimais. Agora, o primeiro passo é preencher as colunas data e dia. Em data, digite o primeiro dia do mês e na linha de baixo, digite o segundo dia. Selecione estas duas células e arraste o quadrinho preto do canto inferior direito até que chegue a data do último dia do mês.
Copie e cole os valores da coluna data para a coluna dia, usando as teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. Depois disso, formate o conteúdo das células de dia para a categoria personalizada e em tipo digite DDDD. Com isso, elas são exibidas como um dia da semana e não como uma data. As próximas colunas devem ser preenchidas diariamente com as informações do funcionário. Vamos preencher alguns horários para podermos testar a planilha. Agora, com os dados preenchidos, vamos calcular a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de horas extras. Na coluna Horas Trabalhadas, vamos montar uma fórmula que faça este cálculo automaticamente. A subtração no primeiro parênteses faz o cálculo das horas trabalhadas antes do almoço. A subtração no segundo faz o cálculo das horas trabalhadas depois. E o sinal de mais faz a soma destes dois períodos, trazendo o total trabalhado no dia, expresso em horas. Copie esta fórmula para todas as outras células, selecionando a célula que contém esta fórmula e arrastando o quadrinho preto para as demais. Copiando desta forma, as referências às células serão atualizadas, o que não aconteceria se usássemos as opções Copiar e Colar no menu Editar. Para calcular a quantidade de horas extras, primeiro precisamos converter a quantidade de horas trabalhadas em um número. Para isso, usamos a função hora. Selecione a primeira célula da coluna Horas Extras. No menu Inserir, escolha Função. Em Procure por uma função, digite hora e clique em Ir. Serão exibidas algumas funções. Escolha hora, clique em OK. Na janela que se abriu, devemos escolher qual célula contém a hora que deve ser convertida para número. Esta é a quantidade total de horas trabalhadas. Para se chegar à hora extra, devemos excluir do total de horas as 8 horas da rotina diária de trabalho. Podemos usar o resultado de funções dentro. Primeiro, colocamos a função entre parênteses e sem o sinal de igual. Depois, é só montar a fórmula como se fosse uma fórmula simples. Neste caso, vamos colocar o sinal de menos e o número 8. Mais uma vez, vamos usar o procedimento de selecionar e arrastar para copiar esta fórmula para as demais células com as devidas atualizações. É importante lembrar que devemos apagar o conteúdo das células referentes aos dias não trabalhados. Agora que as horas extras já foram calculadas, vamos calcular o quanto deve ser pago por elas. Este valor é a multiplicação da quantidade de horas extras pelo valor de cada hora extra, definido na célula B2. Será preciso travar a célula B2 na fórmula para que possamos copiá-la para as demais células sem que ela seja alterada. Para isso, digite um sinal de dólar no valor da célula. Arraste para copiar a fórmula para as demais células. Por último, vamos somar todo o valor que deve ser pago. Clique na primeira célula em branco da coluna Valor Hora Extra e pressione o botão Autossoma. Dessa forma, fica pronta a nossa planilha.
faltando apenas formatá-la, para que ela fique assim. Neste capítulo, aprendemos como criar fórmulas, conhecemos algumas funções e aprendemos a usá-las, e também como obter resultados através da mescla de fórmulas e funções.